Já parou para pensar que a forma como alguém respira dormindo, ou até um hábito de infância que parecia inofensivo, pode estar definindo a saúde hoje? Pois é, a gente vai mergulhar num sistema oculto do nosso corpo que afeta tudo isso e muito mais. E o mais curioso é que ele está literalmente bem debaixo do nosso nariz. Olhando assim de primeira, parecem problemas completamente diferentes, né? De fases distintas da vida. Mas e se eu disser que não são? Todos esses problemas que parecem não ter nada a ver com o outro, na verdade, apontam para uma única raiz: o jeito como os músculos do rosto e da boca estão funcionando ou, em muitos casos, não funcionando como deveriam. E essa causa raiz tem nome, viu? É o complexo orofacial. Pense nele como uma espécie de centro de comando para algumas das nossas funções mais básicas e vitais. Ele cuida da mastigação, da deglutição, da fala e, o que é crucial, da respiração. Quando esse sistema entra em desequilíbrio, os efeitos começam a pipocar de formas que a gente nem imagina. Vamos entender isso melhor. Pensa na última vez que saboreou uma comida gostosa. Cada mordida, o jeito de mastigar, o ato de engolir, tudo isso foi perfeitamente orquestrado por esse sistema. É algo que a gente faz milhares de vezes por dia sem nem pensar, mas a importância disso é gigantesca. A gente só se dá conta quando alguma coisa começa a falhar. A boa notícia é que existe um jeito de corrigir esses desequilíbrios: a terapia miofuncional orofacial, ou TMO. É como se fosse uma fisioterapia super especializada para o rosto e para a boca. Com uma série de exercícios direcionados, a TMO consegue reeducar e fortalecer esses músculos, restaurando a função correta e, o mais importante, atacando a raiz do problema. E essa reeducação dos músculos não serve só para adultos, não. Na verdade, muitos dos problemas que a TM trata começam bem cedo, lá na infância, com hábitos que podem até parecer bobagem, mas que têm um impacto profundo no nosso desenvolvimento. Quem tem filhos sabe como a gente se preocupa com o desenvolvimento deles. Hábitos como chupar o dedo ou respirar pela boca podem parecer fases normais, mas eles podem silenciosamente alterar todo o crescimento do rosto e da mandíbula. Isso pode levar a problemas que vão desde a mordida torta até dificuldades para respirar. Mas olha, a boa notícia é que tem muito o que fazer. E aqui o tempo é um fator crucial. A ciência não deixa dúvidas. Quanto antes um hábito desses for interrompido, maiores as chances de o crescimento do rosto voltar para o caminho certo de forma natural. Cada dia conta na formação de uma base saudável para o futuro. E os números provam esse poder. Se liga nesse dado. Num estudo, impressionantes 96% das crianças que pararam com os hábitos de sucção tiveram uma melhora gigantesca na mordida aberta. É a prova de que agir cedo não é só eficaz, é transformador. Mas os efeitos desses padrões musculares não ficam só na infância. Eles podem evoluir e se transformar em problemas bem sérios na vida adulta. E um dos mais graves é a apneia do sono, uma condição que vai muito além de um simples ronco e que compromete a nossa respiração enquanto a gente dorme. A apneia obstrutiva do sono, ou AOS, acontece quando os músculos da garganta relaxam tanto durante o sono que acabam bloqueando a passagem de ar. Isso causa pequenas pausas na respiração que podem se repetir dezenas ou até centenas de vezes por noite, gerando não só o ronco, mas uma cascata de outros problemas de saúde. E o impacto disso no dia a dia é devastador. Imagina só ter que correr uma maratona respirando por um canudinho. É mais ou menos essa sensação de ter o sono picotado a noite inteira. O cansaço, a dificuldade de foco, aquela sonolência que não passa, o ronco é só o alarme de incêndio de um problema muito, mas muito maior. Tá. E como a terapia entra nessa história? A abordagem é genial de tão simples. Pense nos músculos que sustentam a passagem de ar como se fossem um andaime. Se esse andaime está fraco, a estrutura toda desaba. O que a TMO faz é justamente fortalecer esse andaime, garantindo que ele fique firme e aberto a noite toda. E o que é fascinante é a precisão desse trabalho. A TMO não fortalece músculos aleatórios, não. Ela foca exatamente naqueles que são responsáveis por manter a via aérea aberta. A gente está falando dos músculos da língua, do céu da boca e da garganta. Ao tonificar essa musculatura, a gente cria uma sustentação natural que impede o colapso. E esta mesma musculatura, que afeta tanto a nossa respiração, também está ligada a outra condição super comum e bem dolorosa, a dor na mandíbula, conhecida tecnicamente como disfunções temporomandibulares, ou DTMS. As DTMs são um grupo de problemas que atingem a articulação da mandíbula, sabe? Aquela que a gente usa para abrir e fechar a boca, e também os músculos ao redor.
E olha, isso é bem mais comum do que se pensa, afetando até 12% da população e é notavelmente mais frequente em mulheres. Para a gente entender a DTM, ajuda muito saber que ela pode ter origens diferentes. Às vezes, a dor vem direto dos músculos da mastigação, que é o que a gente chama de mialgia. Em outros casos, o problema é na articulação mesmo, a ATM, causando uma artralgia. E ainda tem os casos de problemas mais mecânicos, como um deslocamento do disco da articulação, que pode causar aqueles estalos e até travar a mandíbula. Saber de onde vem o problema é o primeiro passo para o tratamento dar certo. E o objetivo da terapia aqui é, sinceramente, libertador. Imagina poder voltar a comer o que gosta, conversar à vontade, dar uma gargalhada sem sentir dor ou medo de um estalo. A meta da TMO para a DTM é exatamente essa: reabilitar as funções e devolver a qualidade de vida que a dor roubou. Então, como é essa jornada da TMO na prática? Bom, pode esquecer solução genérica, aquela receita de bolo que serve para todo mundo. É um processo super personalizado, metódico, que começa muito antes do primeiro exercício. E essa imagem aqui mostra direitinho como essa jornada funciona. Cada etapa é construída em cima da anterior, garantindo que o plano final seja feito sob medida para as necessidades de cada pessoa. Vamos passar por essas etapas rapidinho. Tudo começa com a interação inicial, aquela primeira conversa. Depois vem a coleta de dados, que pode incluir fotos, medidas, até um diário do sono. Aí o terapeuta organiza e interpreta tudo isso para chegar num diagnóstico preciso. Só então, com todas as peças do quebra-cabeça na mesa, é que o plano de tratamento é desenhado. E essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. Não é um monte de exercícios aleatórios. É um plano estratégico que define exatamente o que está alterado, o que precisa de intervenção e, mais importante, qual é a hora certa para cada passo. Então, a grande lição que fica é a seguinte: respirar, mastigar, engolir, isso não é só automático. São, na verdade, habilidades complexas que nossos músculos precisam executar com perfeição. Para quem se identifica com algum desses problemas, saiba que existe um caminho para melhora. Não deixe de procurar ajuda especializada. Esses músculos trabalham sem parar por nós, todos os dias. A saúde deles é a base para a gente respirar bem, se alimentar direito e dormir melhor. A mensagem final é simples: cuide bem do seu sistema orofacial, porque ele vai cuidar muito bem de você de volta.